Olá galera, eu sou o Douglas e hoje vamos falar sobre A Boa Filha de Karin Slaughter. Esse livro é um quarto ou quinto dela lançado aqui no Brasil e ele é exclusivo da Tag, mas lá pro finalzinho do vídeo eu falo pra vocês como é que faz pra conseguir um desses. A Karin Slaughter, ela nasceu no estado de Georgia, nos Estados Unidos, e ela é muito famosa por criar thrillers, seja séries, que algumas séries que ela faz, tem 2 séries que ela faz lá, e livros. E ela é muito famosa também porque os livros dela relatam muito sobre violência contra a mulher, estado em que a pessoa fica depois que é vítima de uma violência, ou como a família fica depois que acontece uma violência muito pesada na vida dela. Agora vamos falar sobre o livro. O livro é Boa Filha. A história se passa na cidade fictícia de Pikeville, no estado de Georgia, nos Estados Unidos. É uma cidade pequena e os nossos protagonistas são 4, que é Rush, que é o advogado, pai de Charlie e Samantha, e a esposa Gamma. Eu já vou deixando claro, isso não é spoiler. Bem no primeiro capítulo já acontece uma tragédia. Os 4 vão morar em uma fazenda. O motivo de eles terem parado de morar nessa fazenda, a casa que eles haviam morado antes havia sido incendiada. Por quê? O pai da Charlie e da Samantha, o Rush, ele é um advogado de defesa daqueles criminosos que a sociedade, que a gente sabe que é ruim, o lado ruim mesmo, que é o lado do assassino, estuprador, pedófilo. Ele defende o lado ruim da sociedade. Então por isso, em Pikeville, ele é muito odiado. Então é super comum as pessoas pincharem coisa nas casas deles, botar fogo, chamar ele de racista, de qualquer coisa, de pedófilo, tudo que ele defendeu, as pessoas acusam ele de ser. Então eles incendiaram essa casa e eles foram morar na fazenda. Quando chegaram na fazenda, recém-mudados pra lá, semanas eu acho, ele tá trabalhando e as 3 meninas estão em casa, as 2 crianças, a Charlie e a Samantha, e a esposa estão em casa. Aparecem 2 rapazes. Esses 2 rapazes fazem um inferno na vida delas. Eles maltratam a Samantha, maltratam mesmo, tipo de machucá-la, deixar ela com problema de vista e o caralho. Fazem insinuações sexuais em cima da Charlie, mas é só insinuações. Matam a Gamma, a mãe das meninas. Sendo que depois disso tudo, ali nessa cena na cozinha, essa cena se passa na cozinha. Eles tiram as crianças de dentro de casa, um lugar ali perto, onde já haviam cavado uma cova. E quando eles começam a brigar entre si, as meninas conseguem fugir. Sendo que a Samantha acaba levando um tiro na cabeça. E o capítulo se encerra assim, ela tentando sair do túmulo, porque como ela levou o tiro da cabeça, ela desmaia. Aí a história já volta com ela tentando sair do túmulo, porque eles a enterram. E ela descobre que estava viva e mostra toda a cena agoniante que é ela tentando sair de dentro do túnel. O livro, ele é muito bem detalhado nessas tragédias. Como ele é um thriller, ele é muito bem detalhado. Vai falando minuciosamente sobre tudo, sobre a dor que ela está sentindo, o estalo, o osso, o sangue, os ossinhos do tiro, de onde o tiro pegou, que botou sangue pela toda a cozinha. Então é bem detalhadinho. E, antes de finalizar esse capítulo, os objetivos dos 2 rapazes era pegar o Rush. Como ele não estava em casa, eles foram e fizeram essa covardia com essas meninas, matando a Gamma e tudo. Então acaba o primeiro capítulo. Aí a história vai por um outro plano. Se passa 28 anos desde dessas tragédias. As meninas já estão adultas. A Charlie é advogada e mora em Pikeville com o pai, Rush. E Samantha também é advogada, só que é advogada de empresariais, tipo multinacionais que processam outros, tipo Apple, processa Samsung, e ela tá envolvida ali. E ela acaba indo morar para Nova York. Aí começa a história em si. Por quê? Porque a Charlie, ela está aí começa o capítulo com ela numa escola, e dentro dessa escola acontece um assassinato. Uma garota, Kelly, de 17, 18 anos, assassina uma criança de 5 ou 6 anos e o diretor da escola. Então, ela vai estar presente ali. Ouve os tiros e ela vai lá. Aí chega a polícia, aí eles tentam matar a menina, mas ela não deixa, porque a menina vai, eles fazem de tudo pra menina entregar a arma, só que a menina tá toda transtornada, com um estado de choque. A esposa do diretor
tá lá em estado de choque também por causa da menininha que morreu e do marido dela. Kelly é a menina que matou o diretor e a outra menininha pequenininha. Então quem vai representar a Kelly? Rust, o pai da Charlie e da Samantha. Quando ele vai investigar esse caso, começa a se descobrir outras coisas ali. Aí ele acaba sendo esfaqueado. O tio da criancinha vai na fazenda e esfaqueia ele, porque acha errado ele defender a menina. Como ele é esfaqueado, ele não tem como mais representar. A Charlie também não pode representar, porque ela estava na cena e ela também falou que não podia representar a menina lá no processo. Então, o marido da Charlie manda um e-mail para Samantha pedindo para Samantha ir ajudar a Charlie. Aí a Samantha vem para Pequeville e vai encontrar o pai no hospital. E o pai pede para ela investigar o caso para ajudar ele no processo. Quando ele melhorasse, ele ia terminar de resolver o caso. Aí Samantha, Charlie e Rusty começam a resolver um pouquinho do caso. Eu vou parar aqui porque o livro ele é muito... São várias histórias dentro de uma história. Dentro de uma história só. Se eu falar muito, se torna spoiler. E eu não queria dar spoiler, não quero dar spoiler. Gente, ele é fantástico porque ele é totalmente... Ele tem 477 páginas, mas você vai lendo, tipo, você perde o fluxo do dia, porque você vai lendo. É uma leitura muito fácil mesmo. Você vai lendo, vai se perdendo. Quando você vê, você já leu metade do livro, se bobear, você numa sentada só você lê o livro todo, porque ele é muito bem falado. Então você vai se perdendo ali e ele é cheio de suspense, cheio de história, você não sabe. Por exemplo, para eu fazer esse vídeo, eu tive que escolher esse pequeno trecho da história, que é um início ali, para poder falar para vocês, porque senão eu ia estar dando spoiler de tudo o que acontece, porque são muitas histórias que acontecem dentro dele. Por exemplo, o primeiro assassinato, aquele das meninas lá, nova, que a mãe morreu, ele tem 3 versões. Então tem a versão da Samantha, que foi a versão que é lida no início do primeiro capítulo, tem a versão da Charlie e tem a versão que é a verdadeira, que é a pior de todas, na minha opinião. Então você vai lendo e você vai vendo as coisas e pessoas que não tem nada a ver, mas acaba descobrindo que é essa pessoa que você não dá nada, porque no livro quase não dá... aparece 2 vezes no livro, mas é quem fez a merda maior. Então você vai pegando ali e vai juntando essa história e no final é surpreendente. A história do julgamento da Kelly vira plano de fundo. Tudo vai se montando por causa do julgamento dela. Porque tem muita coisa que se liga, como é uma cidade pequena, tem coisas do passado, do futuro, do passado e do presente que as pessoas conhecem. Por exemplo, a esposa do diretor, a diretora da escola, ela foi quem ajudou a Charlie quando foi procurar ajuda lá na primeira tragédia da casa, na primeira assassinato que aconteceu. Quando ela conseguiu fugir, ela foi parar na casa dessa diretora. Então tem muitas histórias ali, quem é o assassino, quem foram os dois rapazes que são julgados. Então tem várias coisas ali e acaba que você fica meio... Então é isso, gente. Procurem A Boa Filha, de Karen Slaughter. Procure os outros livros dela, que eu não tive a oportunidade de ler. Então procurem também. Agora eu vou falar mais ou menos assim. Eu me propus um desafio. Como todo leitor, eu tenho um monte de livro. E compro um monte de livro. Ou seja, tipo, eu tenho 100, leio 10 e compro mais 100. E assim vai sucessivamente. E a Tag, que é um grupo literário em que você paga uma mensalidade e recebe um livro todo mês. Então, é mais livros que vão se acumulando. E para eu ter obrigação de ler todos os livros, eu me propus o desafio de fazer resenha de todos esses livros da Tag Inéditos. Por exemplo, esse aqui foi o primeiro que eles lançaram, que foi em abril. Aí tem o de maio, Stalker, e tem o de junho, que é o que vai sair, que chegou nas casas agora. Que chegaram agora. Então, eu me propus a isso, a ler e fazer resenha de todos eles. Então vocês vão ver esses vídeos de desafio Tagnet. Procurem, gente, vale muito a pena ler. Vale muito a pena assinar o Tagnet, porque são livros best-sellers mundiais que nunca foram lançados no Brasil. Ou seja, são lançados exclusivamente por eles. Leiam, façam, curtam, inscrevam-se, façam o que vocês quiserem aqui na página, tá? Dê opinião boa, opinião ruim.
Eu pretendo fazer enquetes depois para procurar outros tipos de livros, saber discussões que vocês gostariam de discutir, porque eu também tenho coisas para discutir e ninguém discutir comigo, entendeu? Então vai lá, faça o que vocês sentirem vontade. Beijo no coração. Papai ama vocês.